A paz de Cristo, queridos irmãos. Bem-vindos ao canal Propósito Divino. Aqui você vai encontrar mensagens para tocar a sua alma. Deus vai falar diretamente com você. Hoje eu trago uma mensagem especial que fala sobre mudanças e recomeços, esperados e inesperados. Fica comigo até o final, respira fundo e receba essa mensagem. Ela vai tocar o seu coração e acalmar a sua alma. Irmãos, eu não sei o que você está passando nesse momento da sua vida. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil, vivendo em um deserto de impossibilidades, passando por mudanças que não esperava, uma perda, uma doença, dias que nada mais faz sentido. E no meio disso tudo, uma pergunta silenciosa ecoa dentro de você: por que tudo isso está acontecendo comigo? Existe uma verdade espiritual que poucas pessoas entendem. Deus não reconstrói algo para que fique igual ao que era antes. Ele reconstrói para que fique melhor. Em Egeu 2:9 diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Talvez a sua primeira casa tenha sido aquele relacionamento que terminou, aquele trabalho que você perdeu, aquela fase da vida que não volta mais. E eu sei, doeu. Doeu porque era importante. Doeu porque você acreditava. Doeu porque fazia sentido naquele momento. Eu sei que dói. Dói ter que recomeçar. Dói ter que soltar o que a gente queria manter. Porque quando tudo muda, a gente sente que perdeu o controle. Mas a verdade é que nem toda mudança é perda. Às vezes, é Deus te reposicionando. Eu comecei a entender que Deus não permite que algo seja quebrado, sem ter um propósito maior na reconstrução. Aquilo que eu achei que era perda, era Deus tirando tudo o que já não sustentava mais o meu propósito. Amados, quando depositamos nossa confiança em Deus, até as dores e decepções ganham sentido, pois Ele transforma o que parecia quebrado em uma nova história. É o agir dele abrindo espaço para o novo. E foi aí que eu entendi que a minha história não estava sendo interrompida, ela estava sendo redirecionada. E tudo que vem de Deus carrega paz, carrega propósito, carrega algo que o mundo não pode nos oferecer. Então hoje, meus irmãos, mesmo sem eu entender tudo, eu descanso nessa verdade. O que Deus está preparando vai ser maior do que tudo aquilo que ficou para trás. Sei que em meio a todas essas aparentes mudanças surge o medo. E é normal, pois o novo traz insegurança. O medo de perder o sentido das coisas faz parte do luto. É natural sentir um vazio quando algo importante muda. A dor não apaga o que foi real e verdadeiro. Ela apenas exige tempo para que o coração e a mente se adaptem a essa nova realidade. O medo de recomeçar, o medo de tentar e não dar certo, o medo de confiar e se decepcionar outra vez. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima caiu sem que ele visse. Nenhuma oração ficou esquecida. Nenhum momento de dor foi ignorado. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado. Porque Deus tem uma forma de agir que muitas vezes a gente não entende. Ele permite o processo, mas também te sustenta durante ele. Ele permite o deserto. O deserto não é punição, é transformação. É no silêncio e na escassez que Deus fortalece, molda e prepara. E mesmo quando você se sente sozinho, Ele nunca te abandona, caminha com você até o fim. E talvez hoje você esteja exatamente aí, no meio do caminho. Nem no começo, nem no fim, mas no processo. Irmãos, eu sei que essa fase de viver o processo com resiliência e fé é difícil, cansa, dói. Cansa porque você não vê resultados imediatos. Cansa porque você não entende o tempo. Cansa porque você quer respostas e só encontra silêncio. Mas presta atenção nisso. O silêncio de Deus nunca foi ausência.
Deus está organizando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Deus está alinhando situações, conectando caminhos, preparando pessoas, abrindo portas e fechando outras que poderiam te ferir. E enquanto tudo isso acontece, Ele também está trabalhando em você, curando feridas, fortalecendo a sua fé, alinhando o seu coração, para que quando a bênção chegar, você esteja pronto. Porque não adianta receber algo novo com uma mente ainda presa no passado, agarrado a coisas, pessoas e situações que já não contribuem com a sua evolução. Como está escrito em Mateus 9, 16, 17, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Lucas 5, 37 a 38. Por isso o processo é necessário. E eu sei, às vezes você só queria pular essa parte, mas é exatamente aqui, meus irmãos, que você está sendo preparado. E é por isso que hoje, mesmo em meio à luta, eu escolho declarar: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me destruir. Eu tenho um Deus que não vai permitir que o desespero roube a minha paz, porque Ele é justo e Ele é fiel. E se você puder, declare isso também aí, no seu coração. Mesmo que a sua voz esteja fraca, mesmo que esteja cansada, mesmo que a sua fé esteja pequena, declarem, meus irmãos, porque existe poder quando você decide confiar, mesmo sem entender. E sabe o que acontece quando você permanece? Você amadurece, você se fortalece, você se aproxima ainda mais de Deus. E aquilo que antes te abalava começa a não ter mais o mesmo peso, porque você entende que a sua segurança não está nas circunstâncias, está em Deus. E quando você chega nesse lugar, tudo muda. A dor pode até existir, mas ela não te domina mais. O medo pode até aparecer, mas ele não te paralisa mais, porque existe uma paz que não depende do que está acontecendo fora, mas do que está firme dentro. E essa paz vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento humano. Então hoje, eu não sei exatamente o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: isso não é o fim da sua história. Existe um novo capítulo sendo escrito. Mesmo que você ainda não consiga ler, Deus já está escrevendo. Então continua. Viva mais um dia. Dê mais um passo. Faça mais uma tentativa. Não desista no meio do processo, porque a sua segunda casa vai ser melhor, mais forte, mais consciente, mais alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. E quando você chegar lá, você vai entender que tudo fez sentido. E guarda isso com você. A sua segunda casa será melhor que a primeira. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma mensagem. E que mensagem forte! Então, queridos, se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Graça e paz. Até o próximo vídeo.